Olá pessoal, nessa parte 2 da termoquímica, nós vamos ver estado padrão das substâncias, o fenômeno da alotropia, entalpia de formação e entalpia de combustão e vamos resolver 3 exercícios a respeito do assunto. Vamos lá! Estado padrão é a condição em que a temperatura está a 25 graus Celsius ou 298 Kelvin e a pressão é de uma atmosfera, de um atm. Quando eu estou nessas condições, quando eu trabalho, faço experimentos nessa condição, eu tenho então a entalpia padrão de formação. Nessas condições padrões, então é chamada entalpia padrão de formação, tá certo? Para a substância simples, na sua forma mais estável, na condição padrão, a entalpia padrão de formação da substância simples é zero. Por exemplo, para o gás oxigênio, quando o gás O2 se encontra na condição padrão, a entalpia padrão de formação dele vale zero. Para o enxofre, a forma estável do enxofre é o enxofre rômbico. Então, quando o enxofre rômbico se encontra no estado padrão, a entalpia padrão de formação dele é zero. Para o carbono quando está na forma de grafite, que é a forma de substância simples mais estável, quando a grafite está no estado padrão, a entalpia padrão de formação do carbono grafite vale zero. Para o alumínio, o alumínio, a forma mais estável é metálica. Quando ele se encontra nas condições padrão, a entalpia de formação dessa substância simples também vale zero. A alotropia é o fenômeno que ocorre com a formação de substâncias simples diferentes com o mesmo elemento químico. Por exemplo, o enxofre, ele é capaz de formar duas substâncias simples diferentes, uma chamada de enxofre rômbico ou forma alfa, onde os átomos estão rearranjados no espaço na forma de cristais, formando cristais. A outra substância que o enxofre forma é o enxofre monoclínico, também chamado de forma beta. O rearranjo dos átomos do enxofre no espaço forma-se agulhas. O enxofre rômbico e o enxofre monoclínico são duas substâncias diferentes formadas com o mesmo elemento químico, o enxofre. O enxofre rômbico é a forma mais estável, a 25 graus em 1 atm, por isso o ΔH de formação do enxofre rômbico vale zero. O carbono, ele é capaz de formar várias substâncias simples diferentes, como a grafite, o diamante, o grafeno, entre outros. A diferença entre essas substâncias é a forma como os átomos estão rearranjados no espaço. No carbono, grafite, nós temos os átomos de carbono rearranjados na forma de hexágonos, formando então camadas. Já no carbono diamante, eu tenho os átomos de carbono rearranjados na forma de tetraedros. O grafeno, você tem o carbono formando então folhas extensas. A forma mais estável do carbono a 25 graus em 1 atm é o carbono grafite. Daí então a entalpia, variação de entalpia de formação do carbono grafite no estado padrão a 25 graus em 1 atm valer zero. O oxigênio, ele forma duas substâncias simples, o gás oxigênio e o gás ozônio.
a forma mais estável é o gás oxigênio. Então, o ΔH de formação do gás oxigênio O2 vale zero. Entalpia de formação ou calor de formação, representado por ΔHF, é a entalpia, é o calor trocado na reação na síntese de um mol de substância. Por exemplo, se eu tenho como reagentes a substância simples hidrogênio, mais a outra substância simples oxigênio, para a formação de 1 mol de água líquida, o ΔH dessa reação é chamado de variação de entalpia de formação da água líquida. A partir desse procedimento, estabeleceu-se a entalpia de formação para uma série de substâncias a fim de determinar a variação de uma entalpia de valor desconhecido. Vamos então resolver um exercício envolvendo a entalpia de formação tabelada das substâncias. Aqui eu tenho o caso da degradação das estátuas e monumentos ocasionado pela chuva ácida. A equação representada pela degradação da estátua está aqui no carbonato de cálcio sendo decomposto em meio ácido, né? Então, eu tenho CaCO3 mais 2HCl, que é o ácido clorídrico, formando o cloreto de cálcio, CaCl2, mais água, liberando CO2 gás. Eu tenho também aqui nesse exercício o calor de formação de cada substância do carbonato de cálcio, do ácido clorídrico, do cloreto de cálcio, da água e do CO2. Eu quero determinar o ΔH dessa reação. Bom, a primeira coisa que eu devo fazer é pegar a equação química e substituir os valores de ΔH de formação para cada substância. Então, eu tenho para o carbonato de cálcio menos 1207. Aqui na equação eu tenho só um mol. Como o valor é kJ por mol, fica esse valor mesmo. O ácido clorídrico, o ΔH de formação é menos 167, eu tenho 2 mols, então eu multiplico por 2. Tenho o ΔH de formação do cloreto de cálcio, que é menos 876,3, da água líquida, que vale menos 286, e do CO2, que vale menos 393,5. Eu faço, então, a resolução das contas para os reagentes e faço também a somatória para os produtos e uso a fórmula química, que o ΔH dessa reação é a entalpia final menos inicial. O final aqui são os produtos, o inicial são os reagentes. Então, eu vou tirar menos 1.555 de menos 1.541. Então, menos com menos fica mais. O resultado aqui é menos 14,8 kJ por mol. A resposta, então, é C. Entalpia de combustão é a entalpia da reação da queima, né, com oxigênio. Eu vou queimar o quanto de substância? É a queima de 1 mol de substância. Então, no exemplo aqui, nós temos a queima de 1 mol do metano do CH4 com oxigênio, formando CO2 e água. O valor da variação de entalpia dessa reação de menos 888 kJ é chamado, então, de entalpia de combustão do metano. No segundo exemplo, nós vamos utilizar de dados de calor de combustão e de calor de formação para cálculo da entalpia de uma reação. Nesse exemplo, nós temos a equação 1, onde nós temos a formação do metanol, do CH3OH, e eu quero determinar
a variação de entalpia dessa reação. Recebi a equação 2, que é a reação de combustão do metanol, então CH3OH mais 3 meio de oxigênio, reação com oxigênio, reação de combustão, formando CO2 e água, e recebi também o valor do ΔH dessa reação, que é menos 727 kJ por mol. Além disso, eu recebi como dados o calor de formação do CO, do CO2 e da água em kJ por mol. Bom, primeiramente, então, eu vou pegar o calor de combustão e a equação de combustão para poder determinar o ΔH de formação do metanol, que eu não recebi como dado. Vou fazer a substituição. O ΔH de formação do metanol eu não sei, chamei de X. O ΔH de formação do oxigênio, substância simples, no estado padrão é 0. Do CO2 eu recebi, que é menos 393, tem 1 mol, fica assim mesmo. Da água, o ΔH de formação é menos 286. Eu tenho 2 mols, eu multiplico por 2. Vou usar a fórmula ΔH da reação, é a entalpia dos produtos, que é o final, menos a entalpia dos reagentes, que é o inicial. Vou substituir, então, o ΔH da reação é menos 727, produtos é a somatória de menos 393 com menos 572, e eu vou tirar, então, dos reagentes, que é X. Vou isolar X, então eu fico com 727 menos 965, que resulta em menos 238 kJ por mol de metanol. Agora eu vou substituir esse valor na equação 1. Tá? A entalpia de formação do CO é menos 110, eu recebi. Do gás hidrogênio é 0, substância simples no estado padrão. A entalpia de formação do metanol acabei de calcular, que é menos 238. Então, a variação de entalpia dessa reação é a entalpia de produtos menos reagentes. Vou fazer a substituição, menos 238 menos 110, fica mais 110, resultando então em menos 128 kJ por mol. No terceiro exemplo, eu quero calcular a entalpia de formação de uma substância, no caso aqui, o clorato de potássio, KClO3, a partir de uma reação de decomposição do clorato. Então, 2 mols de KClO3 está se decompondo, formando 2 mols de cloreto de potássio, de KCl, mais 3 mols de gás oxigênio. O ΔH dessa reação é dado e vale menos 90 kJ. Recebi como dado o ΔH de formação do cloreto de potássio do KCl, que vale menos 436 kJ por mol. Quero então calcular a entalpia de formação do clorato de potássio do KClO3. Vamos lá! Pego a equação química e faço a substituição dos valores. Tenho que tomar cuidado aqui que o ΔH de formação do clorato de potássio é o X. E na equação eu tenho 2x, tá certo? A substituição do valor do cloreto de potássio nos produtos, então, menos 436 kJ por mol. Aqui eu tenho 2 mols, então eu multiplico por 2. O ΔH de formação do gás oxigênio é 0, substância simples no estado padrão, e o ΔH da reação é menos 90. Então, vou usar a fórmula ΔH da reação, é produtos, entalpia dos produtos menos entalpia dos reagentes. O ΔH da reação é menos 90. O ΔH dos produtos, então, já fiz a multiplicação de 2 vezes menos 436, resulta em menos 872, e tiro
dos reagentes, que é 2x. Isolo 2x, eu fico com menos 872 mais 90, aonde 2x é igual a menos 782, isolando x, ou seja, dividindo menos 782 por 2, eu tenho como resultado menos 391 kJ por mol, que é o calor de formação do clorato de potássio. A resposta aqui, então, é C. Terminamos aqui, então, essa parte 2 de termoquímica envolvendo estado padrão da substância, entalpia de formação, entalpia de combustão. Agradeço a participação e até mais, pessoal!